Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aulinha online. A aula de hoje tem como tema Dare to Be. O verbo to be, ele é um verbo já conhecido de vocês, que tem a tradução ser ou estar, mas quando ele vem com essa partícula there na frente, ele tem uma outra tradução que nós vamos ver um pouquinho à frente. Esse conteúdo ele foi tirado do livro de vocês, página 28. E a gente vai desvendar esses novos mistérios agora. O dare to be, ele representa na língua inglesa o nosso verbo haver ou existir. O verbo dare to be possui apenas duas formas no presente, tá? Então eu tenho there is e there are. O there is é existe ou há e o there are existem ou há. Então o there is eu uso sempre que for singular e o there are sempre que for plural. Attention 1. No dia a dia é comum usarmos o verbo ter em vez de haver ou existir. Olha o exemplo. Tem um cachorro na calçada, mas esse tem que eu usei aí, ele tem o sentido de há um cachorro na calçada ou existe um cachorro na calçada. Então, como é que eu traduziria isso para o inglês? There is a dog on the sidewalk. Então, existe um cachorro na calçada. Por que eu não posso fazer a tradução do verbo ter? O verbo ter em inglês, ele é obtido pelo have, né? E esse have, ele só é usado quando for um sentido de posse. Tipo, I have a ball. Eu tenho uma bola. Então, é ter de posse e não ter de existir. Attention to, be careful. Não confunda o verbo dare to be, que é o verbo haver e existir, com o verbo to have, que é o verbo ter. Em inglês, o verbo ter tem sentido de posse. Veja a diferença. Eu tenho um cachorro, isso é posse. I have a dog. O segundo exemplo, tem um cachorro na calçada, isso é existência. Há ou existe um cachorro na calçada. There is a dog on the sidewalk. Então eu tenho essa diferença do ter de posse e do ter de existir. Próxima imagem. There is é usado sempre no singular, ou seja, quando falamos de uma pessoa, um objeto, um animal ou lugar. There is a toucan in this picture. Então, existe ou há um tucano nessa figura. Segunda figura. There are é usado no plural, ou seja, quando falamos de mais de uma pessoa, objeto, animal ou lugar. Então, eu tenho there are horses in the country club. Existe ou há cavalos no clube country, né? No clube onde a gente vai para poder ver animais. Não é o clube que a gente vai para praticar esporte, tomar banho de piscina. Country Club é como se ele estivesse fazendo uma representação de uma cidade mais de interior. Activity 1. Complete ou complete com there is ou there are. Então, eu vou observar a imagem e vou completar de acordo com que a imagem for singular ou plural. There is ou there are. A gray car on the street. Um carro na rua. Se só tem um carro, é singular. Então, eu completo com there is. Roses in the vase. Rosas no vaso. Olha o plural. Então, vai ser there are. A cell phone on the table. Ó, a cell phone. Um telefone celular. Então, there is. Indicando a quantidade de elementos, é comum usarmos, quando a gente está falando de algumas quantidades, some e any para alguns ou algumas, a ou an quando for um ou uma, several quando for vários ou várias, many, muitos ou muitas, few ou a few quando for poucos ou poucas, ok? Então, às vezes, a gente pode, na frase, eu não preciso dizer que there are 2 horses, como estava no exemplo anterior, 2 cavalos. Eu não preciso vir com um numeral para dizer a quantidade. Eu posso vir com alguns desses indicadores, tá? Para dizer que são alguns, eu já sei que é plural. Quando eu digo um ou uma, eu já sei que é singular e assim sucessivamente. Examples.
In my classroom, there are many students today. Então, there are many. Tem muitos estudantes hoje. There is a whiteboard. Então, só existe um quadro branco. There are several desks. Tem várias carteiras. There are some boys and girls. Tem alguns meninos e meninas. E assim sucessivamente. Então, ele fez o there is ou there are, onde a gente pôde observar o que era singular e o que era plural, e não necessariamente veio com um numeral expresso na frase. Writing, promover pequena atividade escrita em duplas, né? Teoricamente, se a gente estivesse na sala, como a gente não tá, nós vamos fazer juntos. A dupla é eu aqui e você aí na sua casa. Então, vamos lá. Eu tenho uma imagem aí do lado de uma casinha e nós vamos completar a sentença com there is ou there are. Olha o exemplo aí, ó. In the picture, a house. Quantas casas tem na imagem? Eu vou usar there is ou there are? There is, porque é singular, só tem uma casa. Two trees. Ó, agora apareceu um numeral. Two trees, duas árvores. Então, é plural. Então, eu uso there are. A door, uma porta, singular. There is. Four windows, 4 janelas, plural. There are, ok? Então, a gente completou observando a imagem. O que era singular, usamos there is. O que era plural, there are. Forma negativa do there to be. Para negar a existência de pessoas, animais, objetos e lugares, acrescentamos o not. Então, ele tem there is not, não existe. There are not, não existem. Ok? Então, eu só acrescentei o not. Examples. There is not an eraser in your pencil case. Não existe, não há uma borracha no seu estojo. There are not pencils in your pencil case. Não existe ou não há lápis no seu estojo. Aí ele colocou a tradução, ó, não existe uma borracha no seu estojo, não existem lápis em seu estojo. Observe o exemplo utilizado anteriormente. There isn't trash on the ground. Nesse caso, usamos a forma negativa contraída. Is not virou isn't. Não existe lixo no chão. There is not igual there isn't. There are not é igual there aren't. Então, eu posso usar tanto a forma completa como a forma contraída. Ambas têm o mesmo significado. É bastante comum utilizar o verbo there to be em descrições de ambientes e para localizar pontos de referência. In this picture, there is a tree, there aren't birds, there aren't flowers, there is a fence, there isn't a house. Então, eu usei frases negativas e afirmativas para descrever uma imagem. Aí a imagem, ó. There is a tree. There aren't birds. There aren't flowers. There is a fence. There isn't house. Activity 2. Put in the negative form the there to be. Olha só, vamos fazer frases negativas. There is a tree in the picture. Se eu quero fazer negativo, eu tenho que acrescentar o not. Onde? Após o verbo to be. Então, ela vai ficar there isn't ou there is not, se você quiser fazer a forma completa, a tree in the picture. There are flowers. Negativa, there aren't flowers. Ou there are not flowers, ok? Forma interrogativa.